Bom dia, madrugada astral! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma semana tomando o nosso café esotérico aqui pelas ondas da Vibe Mundial em parceria com a Astral TV. Se você estiver plugado no 95.7 ou estiver acompanhando esse nosso episódio de hoje pelas ondas da internet, onde eu sempre me esparramo coladinha em você, hoje eu tô super feliz porque eu tô recebendo um cara aqui que fazia, tempos que eu queria apresentar para minha audiência, que é o cara responsável, a sua esposa que me perdoe, mas é ele que me deixa mais gostosa a cada semana. Ela com certeza já tá acostumada com esse papinho aí para cima e para baixo, mas não é onda, né, gente? Isso daí é fato. E aí é muito legal poder receber aqui hoje o Rodrigo Rosa. Vou deixar daqui a pouco ele falar um pouco mais do trabalho dele para a gente desenvolver aqui a nossa resenha. Mas óbvio que eu preciso, como sempre, me apresentar. Se você está chegando aqui hoje e ainda não me conhecia, eu sou Grace Dorta, terapeuta integrativa, a mãe do ecossistema Café Esotérico, que sempre cuida com muito carinho dos seus melhores momentos de autocuidado, de autoconhecimento, promovendo aquelas conexões genuínas com aquele cheirinho gostoso de café. E olha, tá chegando o nosso próximo encontro. Eu acredito que, se não aconteceu, tá acontecendo, porque a gente sempre grava aqui antes e tem hora que o meu Tico e o Teco não concatena também a data futura que a gente vai se ver. Mas você perdoa essa criatura aqui, porque o mais importante agora, depois de me apresentar, é agradecer quem deixa essa nossa chaleira apitando toda semana, que são os nossos apoiadores, né? A qualidade das nossas canecas, brindes personalizados e tudo mais, que é Giftify Brindes. A gente tem a Meta Manipulação, Aloi Mais, o próprio Rodrigo também é um dos nossos apoiadores. DLPay com a plataforma Clap Tickets e seus meios de pagamento, e uma galera fantástica, Luiz Gustavo Simonini, VBL Red Spa, Belmorce, Andresa Arruda. A maior parte da galera você já conheceu por aqui. E aproveito para falar o seguinte, sempre depois, quando tá acabando ali o nosso programa, eu deixo o link da nossa playlist para você maratonar os episódios. Faça isso. E não esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, dar aquele hype, porque essa moralzinha que você dá pra gente faz com que as plataformas entendam que esse conteúdo merece ser entregue para cada vez mais pessoas. Então estamos aí já operacionalizando pelos 1.000 inscritos, rumo a muito mais. Então o apoio de cada um de vocês, além de todos os arrobas que estão aqui embaixo, sigam-nos os bons, ajuda demais aí a longevidade desses nossos encontros, tanto aqui na rádio, como no clube, como também lá na Chacrinha. Próxima edição, depois do dia 23 de agosto, a gente tem 8 de novembro, a edição de primavera. E já estamos fazendo todos os aquecimentos de bastidores, viu? Então põe na agenda e prepare-se, porque aqui ninguém morre de tédio. Né, Rodrigo? É isso aí. Obrigado, Grace. Quem é você? Eu sempre gosto de começar com essa pergunta de $1 milhão. Bom, obrigado a Grace pelo convite. Eu falo que se deixar o microfone cair no chão, eu pego, já estou falando de educação física, saúde, pode estar numa mesa de boteco ou num podcast. Né? Então, tá valendo, é o mais importante. Falar do que a gente gosta, né, cara? Gosto muito e eu gosto de ver as pessoas se transformarem por meio da educação física. Né? E isso está acontecendo com você e com mais de 1.000 pessoas que já passaram na minha mão. Eu estou com quase 3 décadas de educação física já. E é gratificante, né? Porque cada aluno que começa parece que é... Lá em 98, quando eu estava começando a estudar educação física, quando a educação física foi regulamentada, a nossa profissão ela é bem jovem, né? É verdade. Em relação a outras profissões da saúde. Era o patinho feio da saúde, hoje está ganhando um protagonismo absurdo, né? Absurdo. Hoje você vê pessoas saindo do médico com receita falando, você tem que fazer musculação, né?
Músculo é vida. Graças a Deus. E finalmente, né? Porque quando eu comecei, a gente saía laranja da sala de musculação de tanta ferrugem, né? Então era só marombeiro, só troglodita, só monstro lá dentro. Hoje você vê moças como a Grace, por exemplo, senhoras, senhores, adolescentes e crianças, né? O meu aluno mais novo hoje, ele tem 12 anos. Olha que legal. Então, e o meu mais velho tem, mais velho não, mais experiente, né? É. Tem 84 anos. Que sensacional isso. Então, a educação física e principalmente o treinamento de força, vamos falar de treinamento de força, porque falar musculação, o pessoal tem um estereótipo, né, da musculação que eu acho que é um pouco nada a ver. Mas treinamento de força em geral, seja ele qual for, ele é o segredo da longevidade, é o segredo da vida, né, da autonomia. Eu tenho um único medo nessa vida, Grace. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de ficar pobre, muito medo de ficar rico, mas eu morro de medo de dar trabalho para as pessoas. Eu não quero ninguém limpando a minha bunda, eu não quero ninguém fazendo as coisas por mim, eu não quero o filho meu falando que eu não posso dirigir um carro, eu não quero as pessoas dizendo que eu não posso sair na rua porque senão não vou conseguir voltar. Então, como eu quero ter a minha autonomia até os meus 100 anos de vida, se Deus me permitir chegar lá. É minha meta também. Minha meta. Minha meta é 121, né? Mas acho que é um pouco ousada. Mas acho não que até uns custa 90 nada. eu vou chegar legal. Se você quer realizar sonhos grandes, sonhe maior ainda. Né? Mira na lua que se chegar nas estrelas já é um baita lucro. Essa é a ideia. Eu miro sempre na lua e aprendi isso desde cedo, né? E graças a Deus esse mindset, esse alvo, né, sempre mais longe, maior do que eu quero, tem me levado a locais como esse podcast. Então, isso é muito engrandecedor, né? E mais uma vez agradeço a audiência que está aí. Obrigado a Grace e obrigado por essa oportunidade de poder falar mais um pouquinho sobre o meu trabalho de educação física. Então você é mais do que só um educador físico, porque você, inclusive, dentro da sua expertise, principalmente da pandemia para cá, veio se reinventando bastante, como muitos, sim, né? E hoje, toda a sua orientação, ela é, pelo menos comigo, ela é remota. A gente não precisa estar online, presencialmente para a coisa funcionar. E isso é maravilhoso, porque, gente, eu não tenho tempo. Eu, na realidade, dou mais trabalho para ele que outra coisa. De jeito nenhum. Eu falo que eu sou daqueles clientes rebeldes que costumam dar trabalho, mas eu sou uma rebelde com causa. Então, ele entendeu a minha causa e ele montou toda a orientação para a gente poder esculpir esse corpinho dentro das minhas maiores dores, que na realidade não são nem dores físicas num primeiro momento. São dores realmente de uma vida acelerada. Sim. É o perfil principal dos meus alunos hoje, né? E eu fiz um podcast na CBN, eu falei exatamente a mesma coisa que eu vou falar para vocês aqui agora. Porque isso é uma coisa que todo mundo tem, né, um pouco de preconceito com o treino online. E eu também tinha, tá? Acho porque que todos tínhamos. Raiz, sim, né? sim. Eu sou um cara que eu treinava numa época onde a gente não tinha... A gente passou cola na prova de educação física, na prova de anatomia, eu passei cola com pager. Então, assim, pra você ter uma ideia... Cada dia eu descubro sistemas diferentes. Não, pra você ter uma ideia. Olha como acontecia a cola, né? A pessoa entrava com o pager... E eu era muito bom de anatomia e biomecânica, então eu passava muita cola nessas duas provas, né? Eu também era dessa galera. Na prova de anatomia... É duro ser CDF. Eu fazia a prova e aí eu decorava algumas questões, porque eu também não sou muito certo da cabeça, né? Tenho meus déficits de atenção. E decorava algumas coisas, tipo assim, a questão 3 é tuberosidade da tíbia, que é um acidente ósseo que a gente tem nesse osso da perna, né? Aqui onde faz a inserção do tendão patelar, que é um tendão que vem do músculo da perna, né, que a gente chama de quadríceps, ele passa por cima da patela e insere na tuberosidade da tíbia. E aí imagina eu ligando no orelhão para atendente do pager e falando assim, coloca aí moça, número 3 numeral? Sim senhora, 3 numeral. Tuberosidade da tíbia. Meu pai eterno. É o telefone, ó. Não é assim, né? Ó. Era assim. Tá? Aí ela... Como é que é, meu senhor? Quer que soletra? Por favor. Então, é assim, eu sou dessa época. E aí você pega hoje
e fala, vamos treinar online para um cara que estudou nessa época, né? Então, a educação física ela se transformou assim de uma maneira absurda. E isso na pandemia foi muito bem validado, porque até então eu também tinha aquela coisa de, como assim, funciona esse negócio de online? Eu não vou ver meu aluno, como que eu vou ver a execução dele? Como que vai funcionar um negócio à distância, remota, enfim. A coisa começou a tomar mais corpo com o passar do tempo. As consultorias online começaram a crescer e eu falei, cara, eu tô deixando dinheiro na mesa. Eu comecei a olhar mais para isso antes da pandemia. Na pandemia, aquilo realmente se tornou uma realidade na minha vida. E desde então, desde 2017 eu já venho observando esse fenômeno, né? Mas realmente pós-pandemia foi que eu vim com força no online. E cara, hoje, quem não está na internet não vai escalar, porque chega uma hora que você não tem mais tempo. É. E hoje, trocar tempo por dinheiro não é mais uma opção, porque você não consegue. Você chega num limite ali, ou você cobra muito caro, um ticket muito alto, que as pessoas, infelizmente, às vezes não têm como pagar. E se você quer ser uma pessoa, inclusive, que leva as suas ideias para o mundo, né? Você tem que estar ali mais ou menos dentro da média, por mais bem capacitado que você seja. E eu acho que a gente tem que ter essa obrigação, enquanto profissional de saúde, de levar o que a gente tem de melhor para mais pessoas. E Dar online, acesso. dar acesso. Ele dá acesso e Exato. dignidade. Ele E dá além acesso. de tudo, é uma coisa, maravilhosa, né? Você falou 2 pontos chaves que eu quero retomar contigo. Manda ver. Mas essa questão do acesso e dignidade é fantástico porque ele dá muito match com o ecossistema do café esotérico. Exato. Quando muitas vezes a gente vê pessoas falando assim pra mim: nossa, eu nunca fiz uma massagem. Nossa, eu nunca fiz musculação. Eu nunca fiz yoga. Pô, vamos ampliar esse repertório aí? Sim. Porque não adianta nada você falar: ah, eu não gosto de jiló, mas você já comeu? A pessoa fala: não. Eu falo: pô, então tá na hora de romper esse paradigma aí pra Exatamente. realmente falar com propriedade que tu não gosta de jiló. Eu fiz Eu não gosto, mas eu provei jiló. Mas você... Mas frito eu gosto. Ah lá, tem jeito e jeito, né? Cozido não é minha praia. Exatamente. Não é minha cara, não. Então, o repertório, ele é muito interessante nesse sentido e a gente procura dar esse acesso de uma forma que pessoas de classe A, B, C Qualquer consigam, né, se reunir e falar assim, não, legal, a gente vai degustar esse banquete então juntos. Eu tenho até alunos pro bono, né? Porque tem pessoas que não podem pagar, mas a pessoa tá doente, ela quer treinar comigo porque ela não confia em outra pessoa e ela não pode treinar. Eu tenho alunos que me pagavam o que eu mereço ser pago pelo que eu faço, que perderam o emprego, que entraram numa outra fase da vida, estão há anos comigo e eu falei, cara, por enquanto fica tudo bem. Eu já ganhei muito dinheiro com você, eu falo mesmo. Você já me pagou muito, você já me sustentou bastante. Então agora chegou uma hora da gente fazer uma troca justa. Enquanto você não puder me pagar, tá tudo bem. Eu continuo prescrevendo seu treino. E isso, gente, é uma coisa que eu até conversei com o Wayne, quando ele teve comigo, o Wayne Itzhak, tá? Que teve aqui recentemente também com a Celeste e fechou ali a nossa edição de inverno. Nós falamos sobre o pão da vergonha, né? Quando a gente não dá o dízimo, e esse dízimo, veja, não é o dízimo da igreja, ele é o alto dízimo e é também a caridade, tá? Então, vocês sabem que aqui a gente tem inclusive esse compromisso de impacto social, tanto é que eu sou embaixadora da Vivenda da Criança. E além disso, também tem essa coisa, né? Da gente, de repente, fazer o bem sem olhar a quem. Se alguém já contribuiu tanto com a tua prosperidade e hoje você pode contribuir para que ela se reerga. Dar acesso, como você falou. Esse acesso, ele é muito acesso. digno. Sim. E existe uma troca justa, porque Sim. a roda da prosperidade, ela segue girando. Gira. Então, eu te admiro muito, inclusive, por conta desse seu olhar, sabe? Generoso, Te agradeço. ambicioso, mas sem ser ganancioso. Então, isso é muito legal, porque traz a tua hombridade Gostei disso. à Ambicioso sem frente ser de ganancioso. tudo. Isso eu nunca tinha ouvido nem reparado. Mas eu aceito esse seu elogio sim. Eu acho que eu sou uma pessoa assim. Porque eu não sou um cara que não quer ganhar dinheiro. Eu quero ficar milionário se eu puder. Uhum. Mas eu não tenho essa ganância toda de, sabe, a qualquer custo, né, conseguir recursos materiais. Porque, enfim, a gente precisa, nós estamos encarnados aqui nesse planeta, então a gente precisa de recursos materiais. Não existe almoço A grátis. gente não troca mais arroz por feijão por milho, então, né, a gente Exatamente. tem uma moeda de troca, não é mais semente, nem castanha, é real.
né? Então, enfim, precisamos disso. Mas é o que você falou. A gente abre uma porta aqui e Deus abre uma janela lá. Então, eu acho que funciona dessa forma. E eu falo que sempre que a gente dá a mão, Sim, a gente ganha torque, sim, né? com certeza. Aqui tem a troca de energia. Exato. Né? É igual quando a gente vê falando sobre o motor de carro com não sei quantos cavalos, Sim. né? Uma coisa é um carro com um torque de 1 cavalo, outra coisa é um carro com 16 cavalos e por aí vai, né? Então esse torque a gente ganha na vida, a gente pode ir muito longe sozinho, gente. Pode sim. Mas fica muito mais leve, muito mais divertido e muito mais saboroso quando a gente se relaciona com pessoas que têm uma visão similar à nossa. E mesmo quando tem algumas divergências, na troca a gente cria coisas novas. Sim. Então, estar aberto e disposto para relacionamentos saudáveis requer esse olhar gentil. Sim. E eu reconheço muito isso em você, porque desde o início a gente teve trocas ricas nessa direção. Voltando um pouquinho à pandemia, a gente viu, né, muitos casos de pessoas precisando fazer uma reabilitação respiratória de longo prazo e que muitas vezes, por ter um déficit muscular, ficaram mais tempo entubados, hospitalizados, porque faltou esse torque muscular. Quando a gente tem principalmente os músculos da perna fortalecidos, a oxigenação celular e o músculo cardíaco ele vai trabalhar mais em favor para a gente ter uma reabilitação e sair, por exemplo, de uma UTI mais rápido, onde se existem riscos diversos, desde uma septicemia a uma recuperação tardia, hepatite medicamentosa, uma série de complicações que às vezes podem acontecer. Então, ver hoje, né, a classe médica indicando natureza, exercícios físicos, exatamente, banho de sol, água alcalinizada e uma série de coisas, é muito gratificante pra gente que vem de saúde e muitas vezes parece que a gente tá ali enxugando gelo na internet, né? Porque o sensacionalismo, ele muitas vezes ele impera. Mas devagarinho, a gente que veio comendo pela beirinha para não queimar a língua, igual a vovó falava. Sem desistir. Exatamente. Estamos ganhando espaço. Então, o que você pode dizer com relação a justamente esse retorno venoso para a galera que ainda tem uma resistência com relação a praticar a musculação como algo que vai construir uma poupança de músculo? E não só isso, acho que uma poupança óssea também, né? Sim. Porque o estresse ósseo, com algumas atividades de baixo e médio impacto, também vão favorecer, principalmente, vamos lá, eu vou fazer 48. Então, pensar nesse estresse, tanto muscular quanto ósseo, para fazer aquela ponte segura no sistema nervoso central e todo o ecossistema corpóreo funcionar para levar a gente lá para mais dos 100 anos, como que funciona? O que você poderia dizer para quem, de repente, está sem motivação? Bom, primeira coisa, eu queria só complementar o que a gente estava falando antes com gratidão, né? Essa semana eu tive a oportunidade de dar aula de judô para a turma de um amigo lá do condomínio. O que acontece? O dojo que meu filho treina, meu filho tem 5 anos, aliás, um abraço filho, um abraço esposa, meu filho Leonardo, minha esposa Carla. Como o dojo dele estava de reforma agora nas férias, o sensei aproveitou a ausência da molecada para reformar o dojo. E aí eu levei meu filho para fazer aula com um professor que dá aula nas torres do meu prédio. É uma academia diferente que meu filho faz aula. Ele ficou super honrado. E eu falei, André, quanto que é a mensalidade? Ele falou, sensei, eu não vou te cobrar. Eu não sou sensei desde 2012, tá, gente? Mas eu já dei 14 anos de aula de judô. O judô colocou por 14 anos comida na minha mesa. Então eu tenho uma gratidão imensa pelo judô. E aí ele pegou e falou, não vou te cobrar. Eu falei, cara, eu preciso materializar a minha gratidão. Então eu acho que quando a gente fala de oferta de gratidão, de dízimo, enfim, não é questão do dinheiro, é questão de você materializar sua gratidão. Te dar um abraço, falar que eu gosto de você é uma coisa, te trazer um presente é outra. Eu estou materializando a minha gratidão. Então eu acho que isso faz parte do Ikigai, que é uma coisa que a gente estuda muito com relação à longevidade. Já que estamos falando sobre longevidade, acho interessante falar sobre a ilha de Okinawa, que é uma blue zone,
E se você for ver, o Ikigai está presente ali na relação social que você constrói. E para quem não sabe, o conceito de Blue Zone, apertando a tecla SAP, Sim. são áreas espalhadas pelo mundo onde onde existe a maior concentração de centenários, Sim, tá? sim. Fechei Sim, sim. o parênteses. Obrigado. Imagina. A ilha de Okinawa, ela é, assim, se não for a Blue Zone mais famosa, né, é uma das mais famosas. Então, as pessoas lá em Okinawa vivem 110, 120 anos e com saúde. E essa questão social, ela está atrelada, obviamente, ao exercício físico, ao treinamento de força e a essa questão de você estar plugado com as pessoas, né? E principalmente exercendo o sentimento de gratidão. Então, eu falo para as pessoas, músculo, ele é matéria, mas se a gente não tiver a cabeça no lugar, a coisa não funciona. Tanto que na nossa consultoria a gente tem médico especialista em fisiologia hormonal, nutri estratégico e psicoterapeuta de alto rendimento. Porque hoje, o que é alta performance? Você fazer muito com pouco espaço de tempo. Então isso faz muito parte do nosso trabalho, porque eu tenho pessoas com o seu perfil, que tem 30 minutos para treinar 2 a 3 vezes na semana. O que eu faço com essa pessoa para ter resultado? Uma estratégia absurdamente validada. Porque a gente veio ao longo dessas quase 3 décadas estudando como fazer isso. E esse perfil hoje é meu perfil principal de alunos. Então é preciso que essas pessoas ganhem músculo e melhorem os ossos, porque agora nós estamos numa segunda epidemia. A primeira foi de obesidade, que ainda está acontecendo, tá? Verdade. A gente não está livre dessa epidemia ainda. Mas nós vamos ter uma epidemia de obesidade atrelada a uma epidemia de sarcopenia, que é perda de massa muscular. Sim. Por que vai acontecer isso? Porque está todo mundo tomando os análogos do GLP-1. Sim. O que é o análogo do GLP-1? A gente tem hormônios, enfim, várias Estamos falando das substâncias canetinhas, químicas. tá, gente? Sim, das canetinhas. No corpo, e o GLP-1 é uma substância que quando ela é liberada no intestino, você aumenta a liberação de leptina. A leptina faz com que você sinta menos fome. Então você come menos. Sabe quando você almoçou no rodízio e você passa perto da comida e fala, ai, né? Essa sensação de ojeriza da comida, ela vem porque você fala assim, nossa, mas caramba, como que eu tô sentindo nojo da comida? É de tanta leptina que tem no teu sangue. Para que você não coma mais e não morra, né? Então é um mecanismo de defesa do corpo que é ativado por meio dessas canetinhas. Então a gente tem aí saxendas e outros remédios antigos que alguns médicos e nutris já utilizavam, que são análogos do GLP-1. Aí você tem o Ozempic, que é a primeira geração, e agora o Mounjaro. Só que o que acontece? Essa galera tá deixando de comer e também tá perdendo massa óssea. Porque Então, também não tá treinando. porque, exatamente, o que acontece? Quando você fala para o seu corpo, eu preciso de músculos, ou seja, eu estou fazendo força, eu preciso que esse músculo fique aqui. Eu estou dizendo para o meu corpo, não leve meus músculos embora. Ou se você levar, leva pouquinho porque ele é necessário. Se eu não dou essa sinalização para o corpo, a gente perde massa muscular. E eu tive uma palestra agora no Arnold, South America, que a gente ouviu o Paulo Musi falando, que é um médico muito famoso, inclusive acho que todos vocês devem conhecer o Paulo Musi, se não conhecem, procurem saber quem é, porque ele é muito bom. E ele e a esposa foram falar sobre a questão dessas canetinhas emagrecedoras e a saúde. Primeiro, ele... Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, ele falou, eu estou colocando prótese nas pessoas e quando a gente vai perfurar o osso, tá parecendo um isopor. Porque as pessoas estão ficando com osteopenia. Porque ele também está levando a massa óssea. E quando você treina musculação, raciocina comigo. Esse músculo aqui chama bíceps, tá? Ele tem uma origem aqui e uma inserção aqui. Quando você faz força com esse músculo, ele faz a flexão do cotovelo. E essa compressão que ele faz isso aqui com o osso, ó. Que é o estresse ósseo. Que é o estresse ósseo. Esse estresse ósseo, essa compressão óssea, gera um fenômeno que chama piezoeletricidade, que faz com que o osso fixe mais cálcio. O cérebro e todo o organismo entendem que, tá tendo compressão lá, preciso desse osso mais duro. Então esse impacto controlado, extremamente controlado, porque você sabe quanto você tem na barra, quanto você tem na anilha, quantas repetições você vai fazer, é um treino extremamente controlado e calculado. Esse estresse calculado, ele é interessante para que você também recupere massa óssea. Então hoje, a alternativa mais interessante para a saúde
da vida moderna é a musculação, porque ela é rápida, ela preserva osso, ela preserva músculo, ela preserva articulações, e você complementar isso com um trabalho de mobilidade. Porque a gente também está perdendo a mobilidade. A galera está ficando gigante, mas não está treinando mobilidade. Fica rígido. Você sabe que na tua planilha tem lá um bloquinho só de mobilidade. Então, eu falo para todo mundo, se você não começou a fazer musculação ainda, comece. Porque a gente espera as coisas ficarem urgentes para mostrar os nossos superpoderes, né? Ou seja, a conta ficar no vermelho, né? A saúde ficar uma porcaria. Então, não espere esse alarme tocar para você ir atrás do que precisa. Porque a educação física ela é prevenção, ela não é remédio. Todo mundo fala educação física é remédio. Não. Remédio é uma coisa, prevenção é outra. A educação física cura, remédio não cura. A educação física salva, remédio não salva. Remédio é band-aid, né, gente? Então, a gente tem um pilar que sustenta a sociedade, que é a educação física. Faça parte dela. Gente, piscou, acabou. É uma loucura isso aqui. Os contatos do Rodrigo vão ficar aqui embaixo também, tá? Para você segui-lo nas redes sociais. À medida em que você aderir ao Clube do Café Esotérico, você tem vantagens especiais com ele, mas sem aderir ao clube você também terá, porque ele sempre tem campanhas interessantíssimas. Sim. E vamos ficar com a vontade, de repente, de uma parte 2, né? Claro. Mas eu preciso agradecer demais, meu amigo, Obrigado. a tua vinda. Eu acho que trouxe muito esclarecimento para todos nós. E, obviamente, nas redes sociais dele vocês vão ver ainda mais conteúdo. Cara... Passa rápido, né? Passa. Obrigado, viu? Imagina. Gente, então... Vamos conversando, os recortes logo, logo estarão também nas redes sociais, para você pegar aí os melhores momentos e ensinamentos. E, do meu modo tradicional, eu vou deixar meu beijo no coração, na alma também, que o riso nos acompanhe. Eu ouvi um amém? Amém. Arrastei.